Boa tarde. Olá, boa tarde. E estamos aqui de novo, lição 5. Então, dar resumo, falamos sobre Deus é nosso Criador, Certo. mas temos culpa, Uhum. mas somos insuficientes Exatamente. para pagar a dívida. A Exatamente. dívida com quem? Para com Deus. Para com Deus. Mas somos justificados, ou seja, esta dívida Foi paga por alguém. e este alguém, É Cristo. a redenção em Cristo Jesus só. Não há outras maneiras, amigos. Não há outra pessoa, não há outro Deus. É só Deus. Que Exatamente. Deus propôs, Deus ofereceu. Exatamente. Este é maravilhoso. Deus que sabia que nós íamos ter problema, mas Ele arranjou a solução. Exatamente. Nem todos nós podemos dizer isso. Epá, não. Então, esta lição chama-se Em Paz. Em paz. Eu gosto desta palavra, paz. Sim, é uma palavra boa, é uma palavra que significa que eu estou em paz, ou seja, sem problemas. Eu estou Tranquilo. tranquilo. E lembrando rapidamente, antes de mesmo começar com este texto de Romanos 5, ok? Nós queremos dar volta daquilo que nós estudamos semana passada sobre justificados. Justificados, no fim daquele capítulo, ele também disse que era para quem? Para todos. Para todos. Não são os judeus, nem são os gentios, mas quem é que Aceitava Cristo. aceitar Do Cristo Evangelho. através graça do Senhor mediante da fé que somos salvos. E ele também disse isso em Efésios, Sim. que a salvação não é aquilo que os nossos pais fizeram para nós, ou tomar decisão para nós, mas nós próprios temos que aceitar este Exatamente. dom gratuito de salvação. Então, este 5, 1 a 11, Maurício, não importas? Então ele diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. É esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ok, então aqui, versículo 10. O que é que ele diz? Porque se nós, quando... Ele na minha, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos... Ok, para ali. Inimigo, Uhum. inimigos, ele não gosta. Ele não gosta daquela pessoa, a pessoa não gosta de mim. E há tantas guerras no mundo hoje, Sim. porque são inimigos. E isso significa a falta de paz, falta de paz. Porque inimigo significa que há uma guerra entre, ok? Há um conflito entre, ou seja, as duas pessoas. Neste caso, versículo 1, Maurício, que tu leste, o que é que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Com quem? Com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, então, quando em versículo 11, ele falou, ou versículo 10, quando inimigos com quem? Inimigos, ele diz, porque se nós, quando inimigos fomos
reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, tu e eu éramos inimigos com quem? Com inimigos de Deus, Inimigos de Deus por causa do pecado. do pecado. Então, é para isso o pecado tem que ser castigado. Ou seja, Deus vai castigar o pecado porque Deus é justo. Um juiz justo tem que decidir justamente. condenar. Exatamente. Então, tu e eu cometemos erro, ficamos diante do juiz, o juiz... E o juiz vai-nos condenar E por esse diz, erro. ok, tens de pagar. Então, só que estudamos, já há 2 semanas, estudamos que não somos suficientes para pagar essa Certo. dívida com Deus. Certo. E é aqui que ele está a dizer que, na semana passada, somos justificados, justos, ou seja, diante de Deus já não temos de pagar. Porque Não. Cristo, quando aceitamos Cristo, Ele já pagou por nós. aceitamos e entregamos a nossa dívida a Ele e Ele pagou, e aceitamos o que é que Ele fez por nós, agora somos justos. Certo. Ok, Maurício, imagina, tens dívida, pagar daquele PlayStation, falta 50 euros, Uau, pá. e o dono que vendeu aquele sistema, que era dinheiro, sente-se em paz? Não, Porquê? porque eu devo algo, tenho um problema que tem que ser solucionado. Eu devo aquele dinheiro àquela pessoa. E tens de pagar, Certo. senão não vais ficar em paz. E exatamente, não vou ficar tranquilo da minha vida. No momento que arranjares aqueles 50 euros e pagar a dívida, A partir daí, provavelmente, eu vou ficar em paz. porquê? Porque o meu problema já foi solucionado. Ok, já está. Já está. Lá em casa, a nossa situação, ok, às vezes temos que pedir empréstimo. E neste caso precisamos de empréstimo para nossas culpas. Mas não vivemos em paz porque não está pago. Certo. Temos que trabalhar para pagar a conta. Sim, e vamos viver sempre naquela angústia de eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Mas aqui diz justificar depois mediante a fé. Ou seja, fé é confiar Certo. em quem é que já pagou. Exatamente. Não é confiar em nossas obras Não. para que ninguém glorie. Para que ninguém se glorie. Sim, temos paz com Deus. O Criador do mundo. Exatamente. Por meio das nossas boas obras. Ou seja, Voltando a está na tua Bíblia? mediante as suas obras? Sim, está? Não. O que é que a Bíblia diz? Aqui diz que somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, mas muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ok. Aquela situação que, não sei se já uma vez já sabias a resposta. Já sabias. E as outras pessoas estavam a perguntar, então. E tu, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas eu acho que vou... Porque já andaste. Já Certo. andaste naquele caminho e tenho certeza que esse é o caminho, certo? Por esse meio que vais lá chegar. Exatamente. Eu posso confiar em ti? Ou eu posso confiar da minha maneira? É complicado, mas quando a pessoa diz é por este caminho, porque a pessoa já fez, automaticamente nós devemos tomar a fé, digamos, a fé em acreditar naquela pessoa. E o próprio Jesus diz mesmo, quando falamos do pecado e falamos o próprio Jesus disse em João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, não é um dos caminhos, ou eu sou se calhar um dos caminhos, não, ele é o caminho. Ou seja,
E quando o apóstolo Paulo diz que nós somos reconciliados mediante também, nós falamos disso na aula passada, na lição passada sobre os justificados, só há um caminho para a salvação. E esse caminho é Cristo. E esse caminho requer fé. E por isso é que Paulo diz, mediante a fé. Não é sobre as obras, não é por causa de, e se eu for, e desculpa, mas temos que falar disso, não é porque eu vou a Fátima a pé ou porque eu vou fazer o sacrifício por Fátima que eu vou ser salvo. Porquê confiar em alguma coisa Exatamente. enquanto já está pago? Exatamente. Ok, aqui estamos deste lado do Porto. E nós queremos atravessar para o lado de Gaia. Maurício, eu acho que para lá chegar tem-se que nadar. Eu provavelmente diria que provavelmente temos que voar. Ok, mas há outra solução? E depois aparece outra pessoa e diz, olha, eu acho que nem a nadar nem a voar, talvez se fosse de carro, Como? pelo caminho. Mas chegar lá com um carro e o carro vai entrar da água. Não, Porquê? porque o carro não precisa de ir pela água, Porquê? porque aí existe outro caminho, E qual é? a ponte. Amigos, já é um ponto entre o homem e Deus. E essa ponte chama-se Cristo. Exatamente. Então, e lá está. Quando eu atravessar a ponte, seja Dom Luís, primário e tal, eu tenho paz quando chegar do outro lado. Exatamente. Porque eu não caí. E eu também não tive que nadar. Eu não sou muito bom Não nesse... és o Michael Phelps. Não sou. E nem tenho que ir do aeroporto e apanhar o Porque eu também não sou bom a pilotar O caminho aviões. mais rápido é entrar no carro, atravessar a A ponte. ponte está. O único caminho para chegar a Deus, não há 6 pontes, não há avião, nem carro, nem andar a pé. O único caminho é a cruz do Calvário. Exatamente. E esse cruz do Calvário, agora podemos viver em paz com quem é que nós tínhamos dívida. Já não temos. Porque capítulo 4, bem-aventurados, versículo 7, queres ler? Capítulo 4, versículo 7. Sim, nós achamos assim. que há alguns textos importantes. Sim, e este versículo 7 e o versículo 8 é bastante interessante. É bastante importante que ele diz, o versículo 7 diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o versículo 8 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, a conta está paga. Já está pago. Em Cristo. Então, eu vejo aquele ponto aqui no Porto, ok? Eu tenho que ter confiança que aquele ponto vai-me sustentar, vai-me apoiar. Aquele carro que tem muito peso. E nós temos muito peso. E é nosso pecado. Então, nós levamos connosco ou entregamos tudo a Cristo. E Ele vai nos perdoar. Só o Senhor, a Bíblia diz, que consegue nos perdoar os nossos pecados. Então, amigos, se uma vez já ouviram dizer que aquele senhor, aquele líder de tal, não. A Bíblia está bem clara. Só o Senhor que vai nos perdoar os nossos pecados. Mesmo que eu possa dizer, olha, eu perdoo-te dos teus, ok? Mas eu não posso dizer, eu perdoo-te dos teus pecados e agora vais entrar no céu. Eu não sou dono. Não. Eu não sou dono. Quem é que pode abrir a porta? É Deus. É Deus. Que é o dono. Então, por intermédio, ok? Intermédio significa... Por intermédio significa significa que é alguém. Aquele ponto. Alguém que faz a ligação entre dois pontos. É só o Cristo. Exatamente. E então, pela fé e essa graça na qual estamos firmes, não tem que ter dúvida. Ok? E nós devemos
glorificar quem é que nos dá salvação. Certo. E versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... aqui temos problema. Tribulações. Nós temos problema. É. Sabes qual é o problema? Então, Já ouvi falar, amigos, que quando a pessoa aceitar Cristo, tudo é 5 estrelas. Já não tem problemas. Deus vai te abençoar com... com Ferrari, com exatamente. Não. O que é que aqui está? Aliás, quem te promete isso, podes-lhe já dizer, olha, vai a Romanos, se alguém te prometer assim, olha, aceitas Cristo, Cristo vai-te dar um bom carro, uma boa casa, um bom Já não trabalho. tem problemas. Já não tem problemas. Olha, diz-lhe assim, olha, esquece, porque vai a Romanos, capítulo 5, e o que é que diz? Versículo 3 diz, não somente isto, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, o que a gente já falou várias vezes. Logo nas primeiras lições nós dissemos que aceitar Cristo não é a mesma coisa, não é o significado de uma vida de um mar de rosas. Não, pelo contrário. Vais viver uma tribulação. Nós vamos viver tribulações. Mas já em paz. Mas em paz, porque nós sabemos que Deus é fiel e que Deus estará connosco. E tribulação produz Perseverança. Perseverança. Experiência. Ok? E que a experiência traz esperança. Porque nós agora confiamos em quem nos salvou. Quem é que nos criou? Quem é que está conosco? Quem é que nos apoia? E que faz-nos lembrar o salmista quando disse: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Então, porque Ele é nosso pastor, como o pastor cuida das ovelhas, que, há sempre tribulações, mesmo com as ovelhas. Lá no campo, nós também temos tribulações. Jesus nunca prometeu que entregar a nossa vida a Ele e já não. Pelo contrário. Mas Ele é nosso pastor, mesmo no vale de sombra de morte, Ele está conosco. Então, agora, a situação é que com esse paz com Deus, sabendo que Deus está conosco, confiamos em Deus porque não somos justificados só, mas agora Ele é nosso Pai, nosso Deus, e somos reconciliados com Deus. E a dívida está paga. Exatamente. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi... Versículo 5. Versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ok? O que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? O que o apóstolo Paulo está a dizer é que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Ou seja, o próprio verbo derramar é usado com frequência em relação ao Espírito Santo. Ou seja, quando foi outorgado, foi imposto. Ou seja, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, nós quando aceitamos Deus, automaticamente o Espírito Santo passa a viver em nós. Exatamente. Então, temos o cesto vazio e entregamos e Deus enche o cesto bem cheio. Exatamente, porque é Deus que faz. Exatamente. Porque quando, versículo 6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ok? E morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós. Sim. Não há ninguém justo. Nada. Todos nós somos imperfeitos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ok? Ninguém quer morrer. Não. Porque Deus nos criou com vontade de viver. Exatamente. E não de morrer. Este é de Deus, não é de ti. E aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, versículo 8, é um dos versículos preferidos na minha vida.
Deus, onde é que está Deus? Ou seja, várias perguntas, várias dúvidas. Por que estas dificuldades na minha vida, onde é que está Deus? Por que Deus causou? Mas nós aqui vamos ler e vamos entender um dos principais versículos na Bíblia que mostra o amor de Deus por ti e para mim. Que é o Queres ler versículo outra 8. vez? Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, aqui, Maurício, Deus propôs, Certo? Deus ofereceu. Ninguém pediu Deus para fazer. Não. Deus, de própria vontade, Pela sua graça. foi Ele que estendeu a sua graça. Exatamente. Amigo, não é que ninguém tem que aceitar. Há consequências. Sim. E Porque nós já Deus- falamos disso a semana passada. Ok? Aquela situação, estamos aqui a falar, eu tenho um carro, quero atravessar. Olha, o Andy, como dizeste, tens a ponte. Certo. Mas É. eu não confio em ti. Ele vai nadar, ele prefere nadar. Com o carro, o que é que vai acontecer? Vai dar torto. Não vai correr bem. E Vais consequências? ter consequências acerca disso. Então, amigo, por que é que aceitamos que não haverá consequências das nossas decisões? Haverá consequências. E Deus está a tentar libertar-nos dessas consequências. Esse é o amor de Deus. Enquanto nós éramos pecadores, não somos justos, Deus mostrou o seu amor. Deus está mesmo a dizer, olha, tu pecaste e por causa desse pecado tu vais ter estas consequências. E se quiseres ir, vai. Mas eu estou-te a dar uma forma de tu não sofreres essas consequências. E o versículo 9 fala sobre isso. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira, ok. O que é ira? Ou seja, a ira como é que eu ia te explicar? Significa que alguém está zangado. Sim. Deus não está zangado contigo, nem comigo. Deus está zangado com pecado. Exatamente. Porque Deus não quer. Deus quer que nós vivemos em paz. Mas a única maneira de viver em paz com os outros e com Deus é através de Cristo, é sem pecado. Porque Jesus também disse, quando foram lá perguntar a Jesus qual foi o grande mandamento, o maior mandamento, e ele disse, amar Deus e amar o próximo. O plano de Deus é amor. Só que nós temos culpa. Certo. Insuficientes. Mas justificados pelo sangue de Cristo, vivemos em paz com Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ok, para terminar, a palavra aqui mais importante. É paz. E mais uma, reconciliados. Reconciliados. Ok, aquele que falamos, ok, é uma guerra. Sim. Ou seja, aquele relacionamento está separado. Está, mesmo ele disse em versículo, capítulo Estamos 3, separados. estamos separados. E a ponte, a ligação, é Cristo. Que abre o caminho para o não Deus só chegar do homem, mas o homem chegar a Deus. Chegar a Ou Deus. seja, é através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Então, reconciliados que agora nós podemos viver na casa do Senhor. Sim. E essa reconciliação vai nos trazer automaticamente paz. Porque a dívida está paga. Está paga. E agora eu posso viver em paz, tranquilo, porque eu sei que o meu problema está resolvido. Amém. Amém. E a questão aqui, teu problema,
já está resolvido. Pode ser hoje, como ele disse, só para os judeus, não. Só para os gentios, não. Para todos que creem no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, no seu sangue que ele derramou para nós, nós somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé, não é de nossas obras, só em Cristo, que voltamos a ter paz com Deus. Amém. A paz do Senhor esteja contigo esta semana. Deus vos abençoe.